Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Michele Vogel, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, o PPGCI-UF. Esta é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Estudos Ônticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas, o EOOCI, do qual eu faço parte, institucionalmente vinculado ao Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, onde a maioria dos seus pesquisadores atuam no PPGCI, mas também que agrega pesquisadores da Unirio, da UFMG, da Federal da Bahia e hoje um representante da Embrapa, que é o Dr. Ivo. Nossa intenção com as lives é propiciar, neste momento complexo pelo qual passamos, um espaço de debates e discussões em torno de temas relacionados à organização do conhecimento, visando assim disseminar conteúdos que discutam esse tema numa perspectiva não só de problematizar questões contemporâneas, mas também fundacionais que alicerçam a área. Desta forma, semanalmente apresentaremos uma temática e abriremos para debates. Hoje, o tema é a engenharia da informação como ferramenta de transliteração de linguagens de representação do conhecimento, conjugando as naturezas cognitiva, documentária e comunicativa da informação. Para apresentar esse tema, contamos com o Dr. Ivo Pierosi Júnior, da Embrapa. Ele é biólogo, doutor em ecologia e especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica, pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, onde desenvolveu trabalhos em acridologia operacional, exerceu cargos gerenciais de P&D e CIT, e atualmente trabalha com gestão do conhecimento, agroterminologias e agrosemântica. Eu estou aqui porque houve um probleminha, mas quem fará a mediação hoje é a professora Maria Luísa de Almeida Campos, minha colega do PPGCI-UF. Ivo, você pode começar, você terá cerca de 30 minutos para sua fala, e depois faremos as perguntas. Obrigado, Michele. Boa tarde a todos. Não poderia deixar de começar essa conversa, em primeiro lugar, agradecendo à professora Maria Luísa e ao grupo de pesquisa EOCI em acolher as nossas motivações e interesses e oferecer essa oportunidade dessa interlocução. E agradeço igualmente, já aproveito a audiência presente. A minha proposta hoje aqui não vem pela perspectiva acadêmica, mas não abandonando essa possibilidade, eu trago uma questão que se refere a sistematizar e alinhar referenciais teóricos, conceituais e metodológicos que são extensivamente trabalhados na CI e que, inclusive, vêm sendo apresentados e discutidos nessa série de lives. A proposta é de uma conversa na perspectiva de aplicações práticas, de gestão de dados, informação e conhecimento, em uma instituição, a Embrapa, que lá na instalação de suas motivações e intenções como organização de pesquisa, pretende aproximar os resultados de seus projetos científicos às demandas sociais nas perspectivas econômicas, ambientais da agricultura. E essas demandas, elas são percebidas pelos pesquisadores da Embrapa como uma necessidade de soluções pragmáticas cada vez mais on-time. E por que não dizer hoje em dia online? Sejam elas manifestadas em informação formatada em documentos, cursos ou tecnologias. Sejam elas traduzidas em equipamentos, processos, ou mesmo softwares. Na Embrapa Informática Agropecuária, sediada em Campinas, no campus da Unicamp, temos um grupo que vem trabalhando esse processo de transformação de dados em conhecimento, associando essa intenção ao escopo da engenharia da informação. Eu não vou discorrer detalhes dessa disciplina em termos de sua gênese, lógicas e desenvolvimento. Isso mereceria e exigiria um tempo maior do que essa conversa nos permite. Então, Michele, eu gostaria que você pudesse projetar o slide 2, por favor.
Então, o que nos interessa hoje é a relação que as palavras engenharia e informação estabelecem num contexto ôntico e ontológico e que envolvem os fluxos informacionais que percorrem o itinerário de transformação de dados científicos em conhecimento. O slide 2, por favor. Dado, informação e conhecimento, em contextos teóricos, conceituais ou pragmáticos, são definidos de uma forma super intrincada e interrelacionada, às vezes confundindo bastante a definição que se faz entre uma entidade e outra. Os modelos mais convencionais dessa relação, que é mencionada na literatura convencionalmente como hierarquia D e C, dados, informação, conhecimento, via de regra, são representações compartimentalizadas que eu costumo chamar de caixinhas. Então, do ponto de vista operacional, essas representações não facilitam a construção de modelos de processos ou de tecnologias, incluindo as tecnologias computacionais. Esses modelos tipos caixinhas representam os sistemas supervalorizando suas estruturas em detrimento da sua fisiologia, ou seja, o seu funcionamento. Isso dificulta a percepção humana do significado das relações que se pretende construir entre os componentes estruturais do sistema. O próximo slide, Michele, por favor. 2/3 da minha vida profissional na Embrapa, eu me envolvi com funções gerenciais, isso depois de um rápido início atuando como biólogo, onde eu experimentei empiricamente o processo de coleta de dados e desenvolvimento de conhecimento sobre gafanhotos na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso. Essa experiência, então, me levou, enquanto gestor, a me deparar com essa crise existencial que existe entre pessoas e informação, que se configura também nessa dimensão entre a informação científica e a maneira como as pessoas percebem e apreendem essa informação enquanto conhecimento e pragmaticidade de solução de problemas inerentes à vida humana. Então, o que mais me incomodava era conjugar e operar as naturezas cognitiva, documentária e comunicacional que essas representações da hierarquia dado, informação e conhecimento eram apresentadas. E isso porque na década de 90, quando eu iniciei minha carreira, já estávamos vivendo a coexistência e a coevolução com as chamadas tecnologias de informação e comunicação, as TIC, e, em decorrência, todos os TOC, literalmente os transtornos obsessivos e compulsivos, que esse tipo de convivência fazia emergir naquela época, de início do desenvolvimento das tecnologias de informação. No universo das ações da Embrapa, em termos de gestão de dados, informação e conhecimento, a preocupação mais fundamental da empresa, né, como instituição, é exatamente justificar as suas ideações e como transformar os dados de pesquisa em soluções pragmáticas, além de, obviamente, usar a informação nos processos de tomada de decisão organizacional. A questão que se coloca é como operacionalizar esse sistema complexo que eu tento reproduzir nessa figura no canto inferior direito, que está sendo projetada, como uma representação de um sistema complexo
que passa por processo de transformação de concepções metafísicas sobre o mundo agronômico. É só observar algumas das perguntas que são listadas no canto superior esquerdo, e que demonstram a complexidade de como o conhecimento agronômico, agropecuário, é manifestado em termos de demandas das pessoas que precisam fazer uso desse conhecimento e tornar esse conhecimento como uma prática para soluções de seus problemas. As linguagens mais tangíveis, que não essas linguagens, por exemplo, da representação conceitual da figura, são necessárias uma passagem de uma linguagem metafísica, representada no nível de abstração das perguntas, da linguagem conceitual, representada aí pela composição visual da figura, e com isso, essa representação que a gente identifica como a agrosfera, esse espaço onde o conhecimento agropecuário se materializa, representado na figura, passa a representar a realidade, um ôntico a ser organizado, a ser utilizado, e para compreendê-la e apreendê-la, normalmente o que se faz é decompô-la em seus elementos ontológicos. É esse processo que estamos associando à ideia de transliteração entre linguagens, uma vez que de uma linguagem metafísica, uma linguagem conceitual, eu vou organizando o conhecimento para linguagens natural, linguagens formal de documentação e linguagem computacional. Nesse processo, nós vamos classificando o mundo, hierarquizando seus elementos, reapresentando a realidade. Para quem é da área de ciência da informação, não há novidade nenhuma em como operacionalizar e as ferramentas que se usam normalmente, dominadas por essa área de conhecimento. Tá bom, eu concordo, porque é assim que os cientistas da informação normalmente mapeiam, organizam e representam o conhecimento. A questão é justamente no fato de que, nesse processo de concepção e construção de representações, até onde eu observo com um olhar mais de gestão de conhecimento, é que o modo como ele é realizado pelos pesquisadores, que não dominam as ferramentas conceituais e metodológicas da ciência da informação, e muito menos os seus referenciais teóricos, os quais suportam essa execução sequencial de modelagem em variadas linguagens. Uma falha nesse processo de modelagem de sistema complexo é justamente incorrer no erro do foco no reducionismo, como forma de facilitação operacional. Sistemas complexos não são reconhecidos e não são modelados, são difíceis de serem modelados, porque eles não são a soma simples de seus componentes. O próximo slide, por favor, Micheli. Boa tarde, pessoal. Estávamos na live aqui com o doutor Ivo, tivemos um probleminha e vamos continuar do ponto que nós paramos, ok? Nós estamos apresentando uma live que tem por tema a engenharia da informação como ferramenta de transliteração de linguagens de representação do conhecimento, conjugando as naturezas cognitivas, documentária e comunicativa da informação. Está sendo apresentado
pelo Dr. Ivo Pierrossi Júnior, da Embrapa. Essa é uma live do grupo de pesquisa EOCI. Ivo, por favor, pode continuar de onde você parou. Pronto. Obrigado. Michele, a gente estava no slide 3. Eu falava, então, da questão em relação à complexidade dos sistemas que envolvem a agropecuária, uma proposta de representação dessa complexidade que tenta fazer uma interseção dos conjuntos, né, de domínios, subdomínios, que compõem todo esse complexo, né? E a gente falava, então, de como tratar e de como trabalhar com questões de organização de conhecimento para operacionalizar ações de gestão de informação e de conhecimento num nível organizacional e no nível do próprio domínio do conhecimento agropecuário. Você pode passar, então, para o slide seguinte, por favor, slide 4. E nele, a gente, nessa problemática que eu apontei, do risco de no processo de modelagem do sistema, se dar muito foco ao reducionismo para uma certa facilidade de operacionalizar esse mapeamento, organização e conhecimento envolvido, a gente encontra na teoria geral de sistema a proposta do sistemismo, principalmente o modo como o sistemismo é abordado por Mário Bunge, que traz uma orientação teórica muito focada para a operacionalidade do processo de modelização de sistemas, e que nos convida a conjugar altos níveis de categorização e as suas instanciações, né, num equilíbrio entre o reducionismo e o holismo. E o sistemismo sugere introduzir uma modelagem conceitual com pequenos loops, que eu tento representar aí nessa figura, onde aparece uma lupa, esses loops nos fluxos internacionais, como pontos de verificação nesses fluxos, que reduzem e focalizam a escala de análise desses fluxos informacionais para recontextualizar e, logo em seguida, dar um contexto maior na composição do todo. Operacionalmente, do ponto de vista de modelagem de sistemas complexos, essa condução abre uma perspectiva de identificar, dentro de sistemas complexos, os tais dos fenômenos emergentes, que é uma característica desse tipo de sistemas. Na prática, os fenômenos emergentes podem representar para nós tendências inovadoras, ideias disruptivas, riscos e erros de condutas diluídos dentro desses fluxos informacionais que estão transitando entre essas naturezas que eu me refiro da informação, que tem a ver com a cognição humana, com o formato documentário da informação, do documento que a representa, e a comunicação que tanto a mente humana quanto o documento se valem e exploram nos fluxos informacionais. Então, além disso, Mário Bunge, ele indica que, como ponto de partida na prática do sistemismo, e por isso eu identifico nessa abordagem de modelização de sistemas de fluxos informacionais, ele identifica a premissa do fato social como algo de primeira
prioridade de se levar em conta num processo de modelagem de sistemas. Ele introduz o ser humano como agente e paciente do sistema, autor, ator e, ao mesmo tempo, audiência desse sistema. Então, o repositório de dados, né, se é que nessa minha viagem eu não estou me fazendo claro, o que eu estou querendo dizer na prática é que quando um repositório de dados é solicitado a um engenheiro de software por um pesquisador de qualquer área para preservar seus dados, na verdade, como via de regra, o que a gente percebe é que essa maneira de pedir, de solicitar e de enunciar a sua demanda, eu quero um repositório de dados, na verdade, é uma demanda por um sistema de informações bem mais amplo, poderoso e inteligente, que não transmite a ideia do que efetivamente o pesquisador quer fazer com os seus dados. Ele quer muito mais do que simplesmente preservar. Ele está pensando num sistema que, depois que o dado esteja devidamente colocado ali dentro, seja vivo, né? E o que eu quero dizer com isso? Ele seja utilizado novamente, né? Na medida em que... você pode passar o próximo slide, por favor? Então, na medida em que eu fui sistematizando essa reflexão, né, como observador de gestão de conhecimento, como gestor de projetos, de portfólio de projetos dentro de uma instituição, com uma antena ligada sobre como direcionar a pesquisa dentro de uma área, né, do setor agropecuário, como fazer essas coisas funcionarem e como, por exemplo, mobilizar competências, mobilizar equipes, estruturas, financiamentos, tudo isso precisava ser pensado na hora de fazer uma boa gestão de toda essa questão. Então, na medida em que eu fui sistematizando essa reflexão, eu fui contrapondo a minha experiência como pesquisador em gestão de conhecimento, mas nunca deixei de ser biólogo. E aí, eu digo que biólogos, naturalmente, são treinados para enxergar o mundo a partir da perspectiva de sistemas, né, de sistemas naturais, assim como outros pesquisadores das áreas de ciências naturais. Então, a gente extrapola o nível das considerações e das lógicas mais sociais, mais psicológicas e humanas. No entanto, existe uma tendência quase que universal, né, no pragmatismo de transformação de dados em conhecimento, em supervalorizar nos modelos de representação desses sistemas, como eu já salientei, as suas estruturas em detrimento das suas fisiologias. O próximo slide, por favor. E dessa forma, então, de repente eu me vi com uma coleção de modelos circulares que foram me aparecendo durante toda essa trajetória profissional, que a gente sempre usou em relação a mapear, organizar, representar conhecimento, e dentro dessa prática, né, como já tinha sido muito bem consolidado e, vamos dizer assim, resolvido por o Wilson, em 2002, numa publicação onde ele fala do nonsense, né, da falta de sentido do termo gestão de conhecimento. O que a gente faz, na verdade, é gestão de artefatos, de situações de informação
de coisas que a gente pode tangenciar, que a gente pode concretizar. É nesse nível que a gestão de informação e a gestão de conhecimento, por consequência, se dá. E, de qualquer maneira, se a gente colocar dentro desses modelos que nos guiam, eu coloco aqui, inclusive, modelos bem pragmáticos, como o ciclo de PDCA, o que a gente está querendo fazer é encontrar sentido, significado de como os dados, não em seus compartimentos, né, de suas definições, de sua gestão mais mecanicista, de pragmática, de qualidade, gestão de acesso, controle enfim, de estruturação, de processamento, como é que o significado dessas coisas funcionam dentro desses modelos de gestão de conhecimento. O que vamos combinar, eu acho que não é novidade nenhuma para a prática e para o escopo e atuação que vocês, cientistas da informação, fazem da área que vocês pesquisam e se dedicam a desenvolver, enquanto ciência. O que talvez, então, possa parecer uma novidade nessa conversa é, digamos assim, a maneira alternativa de modelagem que viabiliza operacionalizar os fluxos informacionais, né? Não apenas de uma maneira linear. A maneira linear que eu digo é essa de você primeiro pensar em cada lugar tem sua coisa e cada coisa vai para o seu lugar, como se isso fosse a máxima da organização, né? A organização pode não se dar por estrutura, mas ela pode se dar também por relacionamentos, né? Por relação. Então, os modelos de sistemas de organização de conhecimento que evoluem em estrutura e funcionalidade dos modelos mais, vamos dizer assim, bidimensionais ou oligodimensionais, eles passam a poder ter uma prática de modelos mais multidimensionais. Então, a gente está falando ali na evolução e no conjunto de sistemas de organização de conhecimento de tesauros, né, de vocabulários controlados, de redes semânticas, de ontologias. O próximo slide, por favor. Aí, então, uma brincadeira que eu estou provocando junto ao grupo, pela condução da Maria Luísa, de organizar um pouco, de uma maneira, vamos dizer assim, mais consolidada e tangível, essas metodologias, teorias, tecnologias que podem fazer com que conhecimento já produzido, explícito, colocado em coisas que hoje a gente reconhece como Big Data, como, enfim, como conhecimento que já existe e que hoje a gente percebe que podem ser revisitados para que nos conduzam num processo de melhoria de uso, de melhoria de inovação, uma série de situações que hoje a humanidade trabalha ao olhar as questões relacionadas com gestão de conhecimento, inclusive de conhecimento científico. Então, a gente está tentando organizar e desenhar um grande metamodelo, um framework, onde a gente vai associando questões relacionadas à exploração e a relevância de, por exemplo, trabalhar a memória, de insights de inteligência nesse conhecimento adquirido, de transformação dessa inteligência
e desse conhecimento já desenvolvido e disponível em estratégia e na aplicação dessas situações. O próximo slide, por favor, que é o último. A minha reflexão, então, final, para que depois a gente possa passar por uma eventual discussão, é que eu proponho que esse ôntico que a gente pretende, ou pretenderia enxergar através de uma bola de cristal, né, que é um entendimento tão universal de por que estamos aqui, o que estamos fazendo, para onde vamos, ele vai se conjugando com outros modelos de organização de conhecimento que estão sendo trabalhados, mas, de qualquer maneira, uma das coisas que me traz a conversar com vocês é essa relação que eu faço aí à direita com o tradicional PIMEST, né, de Ranganathan, onde ele propõe uma organização daquilo que a gente poderia chamar de informação, né, através de uma categorização e uma percepção de mundo em esferas mais abrangentes do que significa tudo isso que a gente é e que a gente vive. Eu faço aí uma brincadeira com novos modelos circulares, né, nesse sentido, e proponho a engenharia da informação, que talvez vocês não tenham tido a oportunidade de ver, mas eu coloquei nos primeiros slides uma definição que leva a gente a entender a engenharia da informação como uma prática de reunião desses artefatos, dessas metodologias, desses modelos conceituais, teóricos, e das tecnologias que a gente pode agregar para a gente dar sentido e entendimento a esse conhecimento, que é, na verdade, a nossa percepção de realidade de mundo, né? Então, eu peço licença, abuso aí da semasiografia do filme A Chegada, em inglês Arrival. Essa figura do canto direito inferior é uma semasiografia da linguagem que o filme sugere e que significa a falta de linearidade no tempo, né? Isso porque, quando a gente organiza o conhecimento em suas instanciações, né, de como ele é formado, e aí eu me refiro àquela hierarquia de dados, informação e conhecimento, quando a gente instancia isso, a gente quebra um pouco esse entendimento linear que a gente tem de tempo e espaço. Então, para finalizar, eu convido as pessoas que não assistiram o filme a assistir. Eu prefiro o filme ao conto que deu origem e que inspirou o filme, que é mais antigo, justamente pelo, vamos dizer assim, pela motivação visual que toda a linguagem cinematográfica traz. E que tem muito a ver com essa questão do papel da linguagem, né, na representação de conhecimento, nas implicações e aplicações que a linguagem tem no contexto social e das percepções humanas, né? Então, fica aqui a minha sugestão, e eu abro, então, o espaço para a gente discutir, apostando que talvez a minha fala não tenha sido clara, mas eu gostaria de provocar. Realmente não é clara, e é por isso que eu vim buscar ajuda aos universitários. A gente precisa organizar melhor essa concepção,
dentro dessa, vamos dizer assim, dessa organização de todo o referencial teórico e pragmático que a ciência da informação nos traz. É isso, obrigado, gente. Bom, nós que agradecemos, Ivo. Obrigada pela sua fala. Nós estamos tendo aqui muitas questões aqui e participações, porque nós não vimos essas participações, você não está vendo. Tem um comentário já aqui dizendo que é interessante essa sua visão de conceituar a gestão do conhecimento com gestão de artefatos da informação. E é o Felipe Mozart que também te faz uma pergunta. Seria a primeira pergunta. Ivo, qual ou quais perspectivas, né, que podem diferenciar conceitualmente, metodologicamente, a engenharia da informação e os sistemas de organização do conhecimento? O que eu enxergo, Felipe, é que os sistemas de organização do conhecimento são ferramentas que você usaria dentro dessa concepção de engenharia da informação, né? A engenharia da informação, como engenharia, é um processo de construção. E os sistemas de informação de conhecimento acabam sendo ferramentas de construção, ou até, vamos dizer assim, elementos de construção. Como se eu precisar, por exemplo, quando eu preciso fazer um repositório de dados, eu tenho a necessidade de estruturar esses dados dentro da lógica, da arquitetura, da informação do software que representa o repositório. E uma das maneiras de estruturar esses dados que vão ser colocados ali é através de um padrão de metadados. E fica muito complicado para um pesquisador que vai para o campo e coleta um dado de temperatura e você pergunta para ele qual foi o horário que ele coletou aquele dado de temperatura, qual foi o sensor que ele usou, qual era o dia, quem é que efetivamente coletou, se foi ele mesmo ou não. Então, ele acha que tudo isso também são dados. E que, na verdade, dentro de um processo de engenharia de informação, usando os sistemas de organização de conhecimento, onde padrão de metadados se configura como um dos níveis de sistemas de organização possíveis, você consegue explicar para ele que, quando ele for coletar o dado, é necessário que ele tenha uma preocupação em coletar uma série de coisas que ele pode continuar considerando como dados também, mas que nós, dentro da engenharia da informação, vamos usar como sendo metadados. Porque o sistema de informação, na hora que eu for modelar na linguagem, né, que eu for transliterar essa, vamos dizer assim, essa conduta pessoal dele ir até o campo, com um termômetro, com um sensor de temperatura e coletar o dado, na hora que eu for pôr para dentro de um sistema de informação que pretende não apenas guardar, para que não seja um banco de dados onde ele sente em cima, mas que seja um banco de dados que ele possa fazer com que aquele dado de temperatura que ele coletou converse com uma série de lógicas que ele vai, eventualmente, certamente, querer construir depois. Então, eu vejo assim, eu vejo essa ligação. Não sei se consegui responder, mas a minha percepção da pergunta era essa. Ok. Ivo, eu tenho uma outra questão também para te fazer, mas aqui estão chegando outras questões, então vou dar voz a quem é de direito. Tem uma pergunta aqui do professor Marcos Miranda, da Unirio,
Não seria a engenharia do conhecimento que trabalha as metodologias e ferramentas para adquirir e modelar o conhecimento? Poderia explicar a diferença que você concebe entre engenharia da informação e engenharia do conhecimento? Isso é interessante, porque uma das coisas que me incomoda é essa mania da gente ficar inventando termos, né? Então, assim, a gente vai fazendo coisas e acaba percebendo que, na prática, aquilo que se fazia parecia muito com o que o engenheiro faz, né? Essa perspectiva de construção. Então, tá, eu vou inventar que, ao invés de fazer organização, mapeamento e representação do conhecimento, eu estou fazendo engenharia da informação. Ele coloca essa diferença entre engenharia de informação e engenharia do conhecimento. Existe um trabalho muito modesto em termos de publicação, né, em termos de visibilidade, mas que é definitivo, que foi escrito pela Marisa Bracher e pela Lígia Café. Eu não vou me lembrar aqui da referência formal, mas é dos anos 2000, por aí, onde elas fazem exatamente essa consideração. O que a gente quer dizer com organização e representação da informação e organização e representação do conhecimento. E se você lê, o que elas querem dizer é o seguinte: quando você fala em informação, na verdade, você está trabalhando com coisas que você consegue tangir, né, que você consegue operacionalizar fora da cabeça, fora da energia, né, vamos dizer assim, da ação energética, do intelecto. Então, quando você fala que você está fazendo organização e representação da informação, você está falando de coisas que, talvez, para o pessoal de ciência da informação, eu imagino que seja assim, esse é o entendimento que eu tenho, nós estamos falando, por exemplo, de documentos, de arquivos digitais, né, de hipertextos, de coisas que veiculam conhecimento e que o Wilson, né, ele tem uma publicação em 2002, é muito fácil você recuperar, onde ele diz, eu me referi a esse nonsense da expressão gestão de conhecimento. Se o conhecimento é uma atividade individual e intelectual, é muita pretensão humana dizer que você vai gerenciar conhecimento. É como se você fosse lá dentro do cérebro das pessoas e fosse mexer naquilo. Na verdade, o que a gente faz, a gente tem que codificar esse conhecimento. Na hora que codifica, a gente transforma em informação. O que eu quero dizer? Desde as pinturas rupestres, desde os tablets de argila, até, hoje em dia, os tablets, né, tecnológicos, o que a gente faz é colocar esse pensamento em códigos, né, em imagens, em sons, e muito convencionalmente em linguagem natural. E aí eu consigo tangir, eu consigo mexer, eu consigo trabalhar com questões, eu consigo trabalhar linguagem, né? Eu faço uma associação entre informação e conhecimento naquilo que a antiguidade já desenhava como um ser humano, vamos dizer assim, preparado para o conhecimento, que se chamava de trivium. O trivium era o quê? A lógica, aquilo que a gente tem dentro da cabeça, a gramática, aquilo que eu codifico e que eu consigo transmitir se eu não falar e linearizar numa linguagem compreensível para o outro, e a retórica. Eram as três disciplinas
que as pessoas tinham que aprender para serem reconhecidas como portadoras de conhecimento. E depois, na sequência, vinha o quadrívio, que era, se eu não me engano, a aritmética, a geometria, a astronomia, coisas absolutamente que a gente expressa em linguagem matemática, e, surpreendentemente, o quarteto era preenchido, né, complementado pela música, como se a música fosse um entendimento da harmonia que todas essas linguagens, tanto do trívio como as outras 3 do quadrívio, pudessem ser organizadas, porque a música, para mim, é essa ontologia que consegue, essa linguagem consegue dar um entendimento, porque fala diretamente com o cérebro, né? Quantas vezes a gente não raciocina e entende o mundo ouvindo uma música? Da mesma maneira que os alienígenas do filme sopram uma fumaça e conseguem, e na verdade é uma ontologia, e conseguem transmitir conhecimento organizando aquilo num código, né? Então, é essa a relação que eu faço. Engenharia de informação e conhecimento. É aquela coisa que a gente aprende muito cedo, inclusive em computação, que o dado é a sintaxe, a informação é a semântica e o conhecimento é a pragmática, né? Fazendo uma associação a esse conhecimento que se daria lá no trivium entre lógica, lógica, gramática e retórica. Ok. Então, Ivo, indo ao encontro dessa questão que o professor Marcos Miranda coloca, eu queria fazer assim, uma provocação, só para a gente poder ter um ambiente discursivo aqui. Se eu considerar, quer dizer, a engenharia do conhecimento, ela vem com todo um saber colocado, né? Inclusive, que a gente pensa assim dos terminólogos, e vem também numa linha da ciência da computação, com essa preocupação de modelagem, né? De falar não do dado, da tipologia de dado, da descrição desse dado, ou dos metadados relacionados à descrição desse dado, mas falar também de um metadado que é fundamental, que é do que trata esse documento, do que trata esse dado. E ela vai se preocupar em modelar, não o dado, não é isso? Mas modelar um domínio de conhecimento que a Ranganatha vai chamar de universo do conhecimento. Então, relacionada a essa modelagem do domínio, tendo em vista um ambiente complexo que você nos descreve, né, de dados heterogêneos, de tipologia de usuário, como você pensa hoje, assim, pragmaticamente, porque a modelagem de conhecimento está no âmbito dessa pragmática, porque ela tem que dar conta de um mundo possível, não é verdade? É um mundo possível hoje existente que tem um comprometimento ontológico colocado aí. Como você pensa na possibilidade de uma ferramenta, que eu acho que essa pergunta que eu faço agora vai ao encontro da primeira e a segunda. Que tipo de ferramenta hoje que os SOCs se colocam que seria mais assim, possível de ser utilizada para representar essa complexidade? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A taxonomia é uma ferramenta que ela me mostra as hierarquias, né? Que é aquela
briga que a gente tem ali com sistemismo, né? De uma possibilidade de apresentar alguma coisa em uma dimensão muito fechada. O Tesauro vai e abre um pouco essa dimensão, porque começa a trabalhar com alguns aspectos que são relações cognitivas, que eu me lembro e que não só me apresentam uma hierarquia como a taxonomia. E a ontologia me propicia o quê? Me propicia a expressividade que o Tesauro não tinha. Então, assim, que tipo de instrumento vocês hoje, dentro da Embrapa, estão indo ao encontro para poder expressar essa complexidade desse ambiente heterogêneo que você nos apresentou? Pois é isso exatamente, que talvez pelo fato do tempo e também do mecanismo que a gente utiliza, aquele framework que eu me referi na apresentação, que foi projetado, eu não sei em que grau de resolução ele se apresenta para os assistentes, né, dessa live, permite ver que, na verdade, o que eu chamo de engenharia da informação como recurso de construção dessa ferramenta que você está me perguntando, na verdade, eu entendo como não uma ferramenta, mas como vamos dizer assim, uma máquina cheia de engrenagens, e o que a gente precisa fazer é acertar essas engrenagens para que elas se alinhem e vão se complementando, né? O que a taxonomia consegue estruturar para que eu consiga começar a enxergar essa dimensão que você desenha entre o dado, essa primeira visão de contexto do dado dentro da realidade do mundo, eu preciso ter Ranganatha, eu preciso ter classificação, eu preciso ter taxonomia. E é isso que você falou, ela me dá um ponto, ela faz o seu papel dentro do sistema, só que eu preciso agregar e complementar com outras coisas que vão expandindo, né? O que a gente pensa hoje em dia em sistemas inteligentes é um robô, né, que consiga ter dentro dele vários organismos, né, vários órgãos, vamos dizer melhor, para que ele funcione como um organismo. Então, aquele framework, na verdade, é uma tentativa de começar a dar lógica para essas coisas. Por exemplo, respondendo então o que você coloca, qual é o papel, né, e até que ponto o papel é relevante de eu ter, entender e construir e usar uma taxonomia, né? Uma das coisas que eu deixei de falar na minha exposição, que eu tinha marcado, mas eu esqueci, talvez pela interrupção ali, e eu li que a interrupção foi feita porque parece que o Google é mais púdico, né, em relação a coisas, e não gostou do Édipo Nu. E eu escolhi justamente esse quadro de Ingres, na verdade, francês, o pintor, justamente porque ele pinta Édipo nu. E um gestor, um tomador de decisão sem informação, está nu, né? Ele se sente realmente despreparado. E é legal, se depois vocês atentarem para o quadro, tem uma segunda pessoa em segundo plano no quadro, que parece que está fugindo do cenário, mas dá a impressão assim, parece que é o céu de informação da organização, que está indeciso se ele fica ali perto do gestor para dar apoio, ou se ele sai correndo para buscar informação. E tem um pezinho que está lá morto, embaixo da esfinge, porque quem não consegue responder, morre. Então, assim, é justamente, né, essa situação que a gente tenta colocar no framework, dar vamos dizer assim, consolidar para que as coisas não fiquem fragmentadas, né? Você vai para modelos que sugerem modelagens de informação e conhecimento, e eles falam, olha,
usa uma taxonomia, usa uma ontologia, ensina a construir, mas o sentido daquilo com o que você quer fica faltando, né? Então, a proposta ali é justamente congregar e dar essa visão panorâmica, como se aquele framework fosse uma grande ontologia que explicasse, que trouxesse tudo que é necessário, tudo que é ontológico, para que se possa fazer uma boa gestão de conhecimento, né? Sempre respeitando que conhecimento é uma expressão, né? Uma força de expressão, que, na verdade, o que a gente vai trabalhar é com informação. Por isso que eu falo da natureza documental, né? O que eu trabalho é o documento, né? Quando eu faço prospecção de conhecimento no Big Data, eu faço bibliometria, cientometria, altimetria, eu estou trazendo coisas que já estão explicitadas. Eu estou trazendo linguagem natural, eu estou estruturando dados não estruturados de linguagem natural em por exemplo, uma rede de conceitos, né, que eu posso usar algoritmos de frequência e concorrência para perceber quais os conceitos contém naquele discurso. Então, uma outra coisa que eu desenho naquele framework é a importância do analytics, né, do ferramental de análises. Então, eu trago para dentro desse framework a importância de dentro de uma estruturação em engenharia de conhecimento agropecuário, não ir muito pelas abordagens quantitativas. A gente precisa trazer análise qualitativa para dentro da organização, do mapeamento e da representação do conhecimento. A gente precisa fazer análise de assunto, de conteúdo, de discurso e de domínio, e de todas as ferramentas que vocês desenvolvem e sabem fazer muito bem. O pesquisador, quando tenta fazer uma modelagem de domínio, por exemplo, de impacto das mudanças climáticas sobre o sistema de produção de maçã em Santa Catarina, ele tenta fazer isso que vocês, né, sabem fazer de olhos fechados, e ensinam para a gente. E é por isso que eu vim, né, pedir ajuda e aprender com vocês essas técnicas para levar para dentro de algo que está sendo feito de uma maneira muito intuitiva, muito artesanal. Ok. Ivo, olha, nós estamos ainda aqui tem um comentário e 2 perguntas, então eu acho que eu vou fazer as perguntas, eu acho que a gente encerra com essas, porque passamos um pouquinho, mas tivemos o problema da interrupção. Só para fechar a fala que você coloca aqui, na verdade, todo esse movimento, né, desse grande levantamento que você fala através de técnicas de cientometria, né, elas se colocam num lugar e num momento, né, de eu levantar, vamos dizer, a fala daquela comunidade, né? E hoje a gente sabe que existem os estudos ligados à ontoterminologia que vão trabalhar com essa abordagem semasiológica agregada a uma abordagem onomasiológica que é, sim, eu tenho essa fala, você tem esse lugar, agora como é que eu organizo essa fala e esse lugar? Porque os mecanismos automáticos ainda não conseguem trabalhar com raciocínio lógico, eles trabalham com proximidade de palavras, né? E as palavras têm sentidos, a gente procura significado. Mas é isso aí, a gente conversa o tempo inteiro, é o lugar onde a gente se encontra, né, enquanto grupo de pesquisa. Tem um comentário, então, aqui da Fabrícia Sobral, que ela diz assim: parece que a taxonomia é o pontapé inicial e a base para se obter a organização e a representação dessa realidade apresentada. Eu daria um passo anterior. Eu começaria pela terminologia. A lista de termos que, eventualmente, vocês possam
traduzir ou entender como uma lista de assuntos dentro de um documento. Não, são palavras, né? Palavras, né? Enfim, eu daria esse passo antes, mas sim, claro, eu, né, acho que respondi isso, a taxonomia eu enxergo como um ponto de construção, né, de passar dessa lista de... Porque, por exemplo, quando você faz uma mineração de textos e você simplesmente tem uma lista na sua frente de palavras que vêm associadas a algumas métricas de rede, por exemplo, como grau, como grau de intermediação, quer dizer, o quanto que, por exemplo, dentro de um discurso de estratégia, o conceito de competitividade se associa sempre. Se eu vou querer ter uma estratégia, eu vou ter sempre que ter que ir pelo itinerário da competitividade. Não seria uma estratégia eu explorar nichos que não tenham tanta competição, ou seja, coisas que as pessoas não estão enxergando e que pode ser uma estratégia e que eu possa transformar como algo relevante? Aquilo está perdido no sistema de palavras, né, dentro de um texto, do conhecimento explícito, linear, e que quando eu estruturo, por exemplo, com técnicas de estruturação de redes, de teoria de grafos e de teoria de redes, que vem da prática de teoria de rede social, eu consigo chegar perto do conceito de espaço conceitual que o Peter Gardenfeld nos propõe, de que cada conceito dentro de um espaço pode ser melhor definido através de algumas métricas matemáticas, se eu defino referenciais. Então, uma maçã pode ter uma distância medida em números da cor, do tamanho e do sabor. Afinal, eu consigo transformar em números, né, em quantidade, tanto cor como sabor e quanto tamanho. E aí eu posso definir se a maçã é gala, se a maçã é de outra variedade, por aí, se é melhor para fazer suco, se é melhor para fazer doce, por aí vai. É a passagem, né, do semasiológico, onde eu tenho as palavras, para o ontológico. Só que alguém tem que dizer para a máquina que isso é uma cor, que o vermelho é uma cor, que o doce é um sabor, né? Então, é nessa passagem que entra o onomasiológico, entender esse objeto, o significado que ele tem nesse mundo, né? E até falar que a cor tem um número, né? Porque o gosta de números, né? E pelo semasiológico, eu só tenho o vermelho, eu não tenho o que ele significa a cor, né? Então, aí o que a responder qual é a cor da neve, né? Para muitas pessoas não pode ser, não faz sentido nenhum responder essa pergunta, mas para outras pessoas tem, né? Vai falar com o esquimó, né? O negócio é tirar esse cérebro maravilhoso e colocar na máquina, né? A Fabrícia, então, faz um... Não é o meu, não, tá, gente? É do ser humano. A Fabrícia, então, faz uma complementação aqui, que ela diz: uma boa ontologia começa com uma boa taxonomia, na minha visão, né? Essa passagem do semântico para o ontológico, bacana. Bom, então tem mais uma questão aqui, uma pergunta que é do Felipe, uma ontologia integrada, e depois eu tenho só mais uma para a gente encerrar. Uma ontologia integrada aos mecanismos de um sistema de recuperação da informação resulta, então, em uma engenharia da informação? Quer que eu repita? A última parte, se a ontologia... Uma ontologia integrada ao sistema de recuperação da informação vai resultar em uma engenharia da informação? Não, a ontologia não, ela vai ser um componente de engenharia, né? A engenharia é um processo inteiro, né? Pensa em construir uma casa.
A ontologia seria uma parte, seria um tijolo, seria um revestimento, enfim, seria um componente que precisa estar integrado, né? Você precisa ter uma proposta de decoração que harmonize o papel da ontologia, da taxonomia, da terminologia, de tudo isso dentro desse processo. Bom, então, Ivo, para encerrar, tem uma questão aqui que a Micheli nos lança, e que é... Porque nós temos, assim, alguns tutores, né? E esse grupo tem, um deles é o Ranganatha, não é isso? Ela fala assim, eu gostaria de ouvir mais sobre a relação que você fez sobre Ranganatha e o PIMEST. Então, assim, para você encerrar, se você pode fazer uma fala para a gente, né? Assim, é difícil de falar, né? Se ela puder colocar aquele penúltimo slide, Micheli, tem um grupo na universidade, se eu não me engano, é Madison, nos Estados Unidos, isso. Eles estão propondo esse modelo de organização que eles chamam de Tree of Knowledge System, e aqui pequenininho está o Big Bang, uma linearidade que vai crescendo em complexidade, e existe o que eu enxergo que eles estão querendo dizer, é que você tem aqui a presença da informação, né, se a gente for pensar na informação como uma entidade física, percorrendo essa lógica de construção de conhecimento. Na verdade, o conhecimento só existe porque o ser humano existe, né? Agora, a informação, a física tem uma coisa que eu preciso entender, eu confesso que não entendo ainda, mas ela diz que a física se refere à informação como algo que tem matéria. Então, a informação para a física é expressa e manifestada como matéria, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que nem toda matéria é massa. Então, assim, dá a entender que o universo tem algo que o conduz, uma lógica que vai numa construção, que é a própria informação. Por isso que eu ontem eu tentei reproduzir esse modelo linear que vai colocando como se o conhecimento, né, universal fosse se estruturando no tempo, no espaço, depois no ser humano, na vida, depois na mente humana, na cultura, como se fosse algo que vai relacionando aqui ao PIMEST, né? Então, eu pus o PIMEST aqui linearmente e tentei ver se dava um grude aqui. Mas não é assim que funciona. Aí eu pensei, bom, se o PIMEST tem 5 ângulos, eu vou pegar uma estrela e vou colocar cada uma das entidades ou das categorias do PIMEST em cada ângulo dessa estrela e vou tentar colocar a informação ali dentro. Porque me parece, eu não sei, eu gostaria de entender Ranganatha muito além do básico que eu consigo entender. Mas eu acho que ele pensou no PIMEST olhando como o PIMEST poderia representar a informação, como é que ele poderia, como o PIMEST, vamos dizer assim, refletiria uma proposta de organizar a informação. E ele estava pensando numa informação concreta, que era um livro dentro de em cima de uma estante, dentro de uma biblioteca. Estou fazendo as minhas conjecturas e estou aqui para aprender. Agora, se eu quiser colocar a informação como um componente do PIMEST, dessa lógica que explique e organize o universo, né?
Eu acho que foi um pouco isso, e que me fala muito quando eu vejo a contraposição da árvore de Porfírio com a árvore baniana, e sou biólogo, e percebo que a árvore baniana vamos dizer assim, uma rebelde, que depois que ela sai da terra, ela quer voltar, e depois ela quer sair de novo, aí ela se gruda com aquilo que ela já era. Quando eu acho que fazem associação entre o que Ranganathan constrói e essa passagem de representação entre uma árvore sistêmica, que tem fluxo informacional dirigido para uma única direção, né? Ela sai de um ponto e vai até as folhas, né? Tanto que, se eu quiser representar um tesaurus usando uma representação arbórica, como a árvore hiperbólica, eu não consigo fazer relações associativas e de equivalências, eu só consigo representar a hierarquia. Quando eu trago isso para modelos relacionais, como uma rede, por exemplo, eu consigo dar essa multidimensionalidade, que é onde eu enxergo o Pimeste. Então, não sei, Michele, eu gostaria muito de que a gente pudesse ter várias oportunidades nesse grupo, de eu aprender, mas eu sinto que eu toco essa proposta do Pimeste, né? E gostaria de saber se faz sentido isso, né? Porque eu tenho receio de estar elucubrando coisas e percebendo o mundo de uma maneira que formalmente, dentro da ciência da informação, com os seus pensamentos consolidados, se faz sentido. Mas é por isso que eu coloco essa minha fala, essa live, como mais uma provocação para mim mesmo, e compartilho com vocês, né, que estão me acolhendo aí dentro do grupo. É isso. Ivo, muito obrigada. Só para fechar um pouquinho, né? Ranganathan, quando trabalha o Pimeste, ele diz que ele vai lançar o olhar dele não para um universo de documentos, mas para um universo de conhecimento. E aí tem uma diferença interessante, porque ele não está muito preocupado com os fluxos informacionais, mas ele está muito preocupado com a inter-relação dessas ideias que estão nesses documentos e que se interrelacionam. Então, na verdade, o documento não é uma unidade, a unidade são as ideias, né? E ao olhar o documento, eu posso ver toda a diversidade de unidades que ali existe. Por isso que ele criou um método facetado. Ele é bem lúdico, assim, bem interessante, mas eu acho que isso é um outro movimento, né? Que a gente pode ter. Eu, assim, fico muito contente, acho que o grupo inteiro, acho que essa interlocução, né, entre a universidade e a empresa, mas, na verdade, entre pensadores dentro das empresas, porque eles estão lá, né, como você, eu acho que a gente tem muito a trabalhar e aprender mutuamente, porque essas duas esferas, se existem esferas nesse movimento, elas só vão, de alguma maneira, se apropriar, né, de conhecimentos de natureza diversa, e a gente só tem a crescer como ser humano. E é isso que a gente precisa hoje, né? Crescer como ser humano, né? Eu acho que isso é mais importante do que tudo. Só um último comentário, então, do professor Marcos Miranda, que ele faz uma indicação de leitura. Ele sugere a leitura dos artigos A Engenharia do Conhecimento e a Ciência da Informação, de Boeres, depois Marcos podia mandar para a gente colocar aqui a referência direitinho, e uma revisão da Engenharia do Conhecimento, Evolução, Paradigmas e Aplicações, de Abel e Fiorini. Ok. Tá ótimo. Eu já estou até aqui para ir atrás.
Gente, então, olha, muito obrigada a todos. A gente passou um pouquinho, mas também a gente teve uma interrupção, porque a YouTube aí considerou que a gente estava lançando uma imagem que não deveria ser lançada, né? Mas isso acontece. Eu quero agradecer e quero dizer que semana que vem a gente está aqui. Não deixe de acompanhar a gente pelo Instagram, pelo grupo EOCI. Espero que tenham gostado, porque nós nos divertimos muito. Obrigada a todos.